A qualidade que faz a diferença. Seguindo as aulas, como o nosso último tema que será discutido, nós vamos falar então sobre o preenchimento ou obturação do sistema de canais radiculares. Desde o início que nós falávamos lá no exemplo do doce da minha avó, lá na fazenda, que felava, que tinha que fazer um selamento hermético, agora realmente chegou a hora da gente fazer esse selamento, esse fechamento hermético. E se vocês lembram bem daquela primeira aula que a gente conversou, a gente falou sobre colocar no bico da boca do vidro um saquinho de leite e depois a tampa arrochando para que o selamento fosse hermético. Então ali estaria selando o vidro de maionese com o doce, correto? Bom, se vocês entenderam a função desse selamento e por que dele ser hermético, vocês também vão entender que na obturação do sistema de canais radiculares também é necessário que esse selamento seja hermético. Ou seja, só vai haver cura, só vai haver cicatrização, só vai haver regressão de lesão se eu conseguir fazer um selamento hermético do sistema de canais radiculares. Mas antes que vocês se decepcionem com a situação, eu já vou adiantar uma coisa para vocês. Eu acho que eu já até comentei isso, mas eu acho importante a gente falar de novo. Quando a gente falou obturação do canal, sistema de canais, tal, o selamento hermético, o canal, a obturação ficou bem feita, não ficou bem feita, o que eu tenho que observar para que tenha sucesso e tudo mais, a gente lembra o seguinte: por mais precioso, por mais cuidadoso que eu tenha sido em todo o tratamento endodôntico, desde o acesso, até a instrumentação, até a minha obturação, existe uma porcentagem, uma margem de sucesso que depende exclusivamente do paciente. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que eu já dei esse exemplo, mas eu vou repetir. Alguém de vocês ou já caiu de moto, ou sabe de alguém que sofreu um acidente? Acho que eu não estou gravando, estou? Estou. Ou já conhece alguém que sofreu um acidente de moto? A pessoa cai e se rala todo, fica todo cheio de areinha do asfalto, aquela pele, fica tudo machucado. Qual é a primeira coisa a fazer? Essa pessoa vai para um hospital ou numa enfermaria, um posto, chega lá, eles lavam aquilo, limpa aquilo com sabão de coco, lava bem com detergente, tira aquela areinha, esfrega a bucha ali, lava bem mesmo, dói pra caramba. Depois eles passam medicação, iodo ou corticoide, um anti-inflamatório, e depois fazem o enfaixamento, ou até não sei, dependendo do caso, do grau do ralamento, da queimadura e tudo mais. E o paciente vai para casa. Depois de uns certos dias, ele volta para trocar o curativo ou não, e o paciente faz algumas trocas, se necessário ou não, e com o tempo, passaram-se alguns tempos, aquilo sara, cicatriza e volta ao normal. Se aquilo foi dependendo da idade, às vezes nem cicatriz fica a pele perfeita. Eu lembro de alguns machucados que eu tenho, lembro desse meu dedo aqui, uma telha que caiu, levantei a telha, meu pai cortei, perdi essa unha, entendeu? Eu vejo a cicatriz aqui, mas cicatrizou, não me dói, não aperto, não dói. Enfim. E eu pergunto para vocês, quem foi que curou essa cicatrização, esse ralado? De fato de estar bonito, a pele voltou ao normal, não ficou nem cicatriz. Foi o remédio? Foi a enfermeira que fez a limpeza bem feita? Foi o remédio que foi usado? Foi as trocas de curativo? Foi o repouso? Foi a alimentação? Foi o médico ou a médica? Enfim, quem é responsável pelaquela cicatrização do ambiente, ou da pele, no caso do paciente?
Mesma coisa eu pergunto para vocês. Quando a gente faz um canal, por mais bem feito que tenha feito o canal, no final do canal, eu pergunto para vocês, se você mostra a radiografia, professor, olha que linda a radiografia, ficou lindo o canal, e aí eu pergunto para vocês assim, e aí, eu posso afirmar que é sucesso? Então eu respondo para vocês, aquele tecido que cicatrizou não foi o remédio, não foi o médico, olha isso, foi o fator, foi o conjunto de tudo isso. Mas quem fez a cura daquela pele, o tecido epitelial que nasceu ali de novo, foi o próprio organismo da pessoa. Então, na verdade, qual que é o papel do médico? Qual foi o papel da enfermeira? Qual é o papel de nós endodontistas quando nós temos um sucesso no tratamento endodôntico? O que nós fizemos, na verdade? Podemos afirmar que nós fizemos a obturação perfeita? O tratamento de canal, o nosso feito, é que ficou excelente? Podemos afirmar isso? Não. Não. O que nós fizemos foi apenas dar condições favoráveis para que o organismo da pessoa fizesse esse selamento hermético. A pele, nós passamos fizemos limpeza, trocamos, botamos medicação. Essa medicação apenas não deixou que bactéria pousasse ou que uma mosca varejeira pousasse ali, se desse uma infecção pior. Entendeu? Todo o cuidado que se teve para que o repouso, para que houvesse aquela cicatrização. Isso é que é importante. Então, na endodontia, também vai ser assim. Não importa se o seu canal está lindo, maravilhoso, ou se ele está mal feito. O que importa é como que você lidou com aquilo. Se você usou um isolamento absoluto, se você usou limas estéreis, se você usou os líquidos de as soluções irrigadoras corretas, se você fez a utilização do EDTA para remoção da lama dentinária, todos esses passos que a gente fez, um bom acesso, um bom preparo, uma boa instrumentação em todas as paredes, tudo isso foi importante para que ocorresse uma cicatrização. Então, veja bem, o que eu quero dizer com isso? Quando chega um paciente no consultório de vocês, que vocês olham a radiografia, e na radiografia o tratamento endodôntico não está aparentemente bem feito, não podemos julgar que aquilo é insucesso. Primeira coisa que temos que fazer, pergunta para o seu paciente, quanto tempo que foi feito aquilo? Ah, doutor, tem uns 10, 20 anos que foi feito. Quem fez isso aqui foi o seu Manelzinho, lá na Pedra Rodoviária, um dentista prático que tinha aqui em Gurupi, tal, lá na minha cidade. Enfim, pode ter sido feito por até um prático, não tem importância. Mas se já tem 20 anos que foi feito, se já tem 10 anos que foi feito, e o paciente não queixa de dor, não tem sintomatologia, né? Não tem mobilidade, o dente está ali tranquilo, ok. O canal, aquela situação foi favorável para ele. O organismo fez a parte dele e representou aquilo tudo como sucesso. O organismo foi capaz de fazer um selamento lá no ápice, fechando, selando as foraminas apicais e o forame apical através de deposição de cimento e tecido osteoide que se diferenciaram em cimento, selando todos aqueles buraquinhos lá do ápice. É o que, na verdade, nós queremos fazer. Bom? Gente, a imagem está legal? Não sei se eu estou vendo, parece que não está configurado o vídeo. Deixa eu ver aqui quanto que está a configuração. Vê se melhorou agora. Ah, agora melhorou, né? Ah, não estava na qualidade máxima. Ah, agora melhorou. Não sei se para vocês fez diferença, mas para mim fez. Ok? Tudo bem aí? Podemos continuar? Alguma pergunta? Vamos lá?
aula de revisão, quem gravou foi o Guilherme, viu? O Guilherme passa para vocês. Vamos lá, continuando. Então, na verdade, o que nós temos que fazer, então, quanto à obturação do canal? Então, professor, pode obturar de qualquer jeito? Que o organismo é capaz de arrumar isso e resolver? Não, também não é assim. Nós temos que levar em consideração, com muito capricho, fazer todas as fases da obturação na expectativa de dar sucesso. Agora, temos que pensar também no problema. Isso nos faz pensar, assim, não acharmos que somos o fodão, o melhor de todos, tá? É a gente pensar que nós temos também limite, que perfeito, só Deus. Só Deus é capaz de, sei lá, obturar e fazer com que resolva todo o problema. Mas nós podemos falhar também. E digo para vocês, toda vez que um canal que eu fizer der problema, não tem acontecido muitas vezes, mas não quer dizer que não aconteça, tá, gente? Não sou perfeito, não. Quando dá algum problema, eu retrato mais uma vez antes de fazer uma cirurgia parodôntica, que é o tratamento endodôntico feito pela ponta da raiz. Tá bom? Correto? Entenda bem assim, tá? Então, sempre a gente retrata o canal. Isso é acreditar que nós também possamos ter falha. Na verdade, a falha às vezes não é nem só da gente, né? Às vezes daquele dia, aquela pessoa estava com deficiência de imunidade, né? Podia estar com algum problema de saúde e o organismo não foi capaz de sanar ou de recuperar daqueles efeitos. Ok? Então vamos lá. Então, obturação dos canais radiculares, eu diria melhor, obturação do sistema de canais. Lembra que eu falei? Por que a gente fala sistema? Porque não é mais um canal. Lembra? A gente falou que aquilo ali existe os canais recorrentes, os acessórios, as ramificações, todas essas aqui fazem parte, reticulares, fazem parte de todos esses sistemas. E fazer o selamento, a obturação, eu tenho que considerar de tudo isso aqui. Por isso, gente, ó, lembre-se, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Tá? Então, veja bem. Para que eu, cimento ou material obturador, penetre e sele todas essas ramificações, é preciso que ela seja limpa, bem limpa, de todos os resíduos, de toda a lâmina laminária, para que depois eu consiga injetar ou colocar o material obturador, para que haja um selamento perfeito. Correto? Então tem que pensar nisso, tá? Então vamos lá. Como que era feito? Como que eram feito a obturação? Primeiras, deixa eu apagar aqui, porque não sei por que ficou nessa página aqui. Eu não fiz nessa página, né? Como que era feito a obturação antigamente? Lembra que eu falei com vocês que eu preciso de preencher todo aquele espaço que era ocupado pela polpa? Antigamente, o material, as pessoas, os dentistas usavam folhas de chumbo que eram condensadas e colocadas dentro do canal e iam apertando com palitinhos, com instrumentos finos, até preencher todo aquele canal. Tá? E era assim que era feito. Na tentativa de preencher todo o canal com a folha de chumbo, com chumbo, e não ficar nenhum espaço que pudesse haver uma percolação, que é uma reorganização das bactérias, uma reagonização causada pela volta, ou a proliferação de novas bactérias no local. Certo? Bom, o preenchimento hermético de todo o sistema de canais, não interferindo e, de preferência, estimulando o reparo apical. O que significa isso?
além de eu me preocupar em haver um bom selamento daquele canal, preencher ele todinho, eu tenho que pensar que essa medicação que vai ser colocada, ou essa medicação, que esse cimento, ou esse material obturador que vai ser colocado no canal, ele seja capaz também de estimular o processo de reparo apical. Tá? Além de ser, ou seja, com isso ele tem que ser biocompatível, tá? Não pode agredir o ápice para que haja uma recuperação. Okay? Bom, então quando eu falo obturação hermética, eu tenho que lembrar de todos esses canalículos. Ó, recorrente, ó. Eu tenho que lembrar que mesmo os canais atrésicos, os delta-apicais, os colaterais, os intercondutos, isso aqui são dentes naturais, cortados e lixados até a câmara pulpar, mostrando que lá dentro existe muitas irregularidades das paredes. Isso é que eu tenho que lembrar quando eu estiver fazendo a minha instrumentação, a minha limpeza, porque limpar e instrumentar não é só passar lima, não. Eu tenho que pensar que eu tenho que alisar aquelas paredes, fazer com que elas fiquem lisinhas, sem nenhuma retenção. Tá? Então, por quê? Por que nós temos que obturar? Aqui eu gosto de parar e contar uma historinha de um professor lá do Rio de Janeiro. Ele contou isso num congresso e mostrou pra gente. Ele fez um tratamento na sogra, tá? E aí aproveitou que era sogra e fez uma experiência para uma apresentação lá. Como que ele fez? Ele pegou um modelo de alginato, de uma moldagem, e colocou um filme radiográfico, tá? E uma moldagem com filme. De maneira que toda vez que ele fosse radiografar aquele dente da sogra, o filme ficava na mesma posição e o cone também ficava na mesma posição. Todas as radiografias tiradas durante o tratamento todinho eram radiografias exatamente iguais. Só mudava o material ou o que tinha na imagem. A posição do dente era a mesma, mostrava o mesial, o distal, o ângulo, sempre eram os mesmos. O que ele queria provar com isso? Ele pegou um dente do primeiro molar da sogra dele, que estava com uma lesão enorme, e começou o tratamento odontológico. Abriu o dente, fez a limpeza, a instrumentação, ou seja, esvaziamento total, fez a penetração desinfetante e colocou a medicação ali dentro. Por enquanto, não interessa qual medicação que ele colocou. Colocou medicação. E todo mês ele trocava essa medicação e foi mostrando a radiografia. A mulher vinha, ele fazia a radiografia e aí ele projetava o slide. E todo mês a gente percebia que aquela lesão que tinha lá no ápice do dente, tá? Aqui estava o dente. Aqui tinha uma lesão enorme. E cada vez que ele ia, a lesão diminuía. Diminuía. Até uma hora que ele mostrou a radiografia que não tinha mais lesão. Tá? E aí ele fez a obturação do canal, restaurou o dente bonitinho e ninguém observou nada. O que ele tinha feito? Ele simplesmente, como experiência, ele não preencheu o canal. Na radiografia, aí ele falou assim, gente, vocês não estão vendo nada, não? Aí ele voltou a imagem lá, a radiografia na tela, a projeção, e nós fomos observar que aqui não estava preenchido, nem aqui e nem aqui. Não tinha material obturador, estava tudo vazio. E ele já tinha até feito uma restauração no dente. Já tinha colocado uma peça que estava esteticamente maravilhosa. Muito bom profissional, por sinal. E aí, o que ele queria mostrar com isso? Ele queria mostrar que se a gente faz uma boa limpeza, um bom selamento e um material biologicamente compatível, nós não precisaremos... Desculpa. Nós fizemos uma boa limpeza e colocar uma boa medicação aqui dentro, ele dizia lá, mostrando para ele, né, que o mais importante era o esvaziamento e não o que você colocava.
Então, na experiência dele, foi lógico, foi uma experiência assim, que ele quis fazer, mas é lógico que isso não é verdade, não é totalmente compatível. Então, veja bem, vamos explicar de novo. Então, ele esvaziou o dente, limpou tudo e colocou medicação. Essa medicação, ela era biocompatível, ela era um estimulante de formação periapical, igual eu mostrei aqui atrás. Ó, quais eram as características do dente? Ó, estimulando o processo de reparo apical, tá? Essa medicação tinha essa capacidade. E o que ele quis dizer com isso? Que se ele fizesse isso, colocasse uma medicação que fosse estimulante, ele não precisaria preencher. O organismo já selava o ápice daquele dente sem precisar colocar uma medicação. Deu certo? Deu, mas isso não quer dizer que eu tenha que fazer isso com todos os pacientes. Porque nós acreditamos, ou temos que pensar, que pode acontecer de um daqueles forames ou das foraminas não tenha sido selado com o organismo, não tenha colocado a deposição de tecido osteoide ou um cementoide lá no ápice. E não tenha havido ulceramento hermético. Então, a gente sempre obtura? Sim, a gente sempre obtura. Isso foi uma experiência que ele fez, lógico, depois ele deve ter obturado, foi só para mostrar, biologicamente, né, em aula isso para os alunos, como professor, mas com certeza depois ele deve ter feito a obturação desse dente, tá? Do canal. Mas o que ele queria mais mostrar é justamente isso, que a obturação, que o mais importante é você fazer todo o tratamento bacana, tá? E a obturação é importante, mas não é o mais importante, mas ela é importante sim, tá bom? Então, se eu não selar, se não obturar o canal, tá? Pode haver uma recontaminação, uma reagudização. As bactérias pode ter ficado alguma bactéria lá e ela vai se multiplicar e vai voltar. Chama-se percolação. Canais deficientemente obturados apresentam uma porcentagem grande de insucesso. Então, veja bem. Pessoal, eu fiz um canal, mas o canal não ficou bem feito. Ó, olha o tanto que está faltando aqui, ó. Ó, a obturação deveria vir até aqui embaixo, ó. Tá faltando aqui uns 4 milímetros. Olha aqui, ó. Ah, mas eu não tinha raio-x no meu consultório, por isso que eu não fiz legal, não ficou o canal. Eu já disse para vocês, pode fazer canal sem raio-x? Ah, meu, o que eu fiz aqui? Peraí. Voltou aí. Voltou aí? Não, né? Tem que ligar a apresentação de novo. Peraí. Voltou? Voltou, né? Então vamos lá. Beleza. Voltou. Então veja lá. Se eu não fizer a minha obturação até o limite correto, pode haver uma reinfecção, tá? A lesão não cicatrizar, igual aconteceu aqui. Olha só. Certo? Então, sucesso e insucesso. Sucesso e insucesso. O que vai depender se eu vou ter sucesso ou insucesso? É lógico. Primeiramente, eu tenho que pensar o que depende de mim. Um bom acesso, um bom preparo cervical, uma boa odontometria, uma boa instrumentação, uma boa irrigação, uma boa limpeza, um bom tudo, né? E um bom selamento apical. Agora, existe uma pequena porcentagem, né, que na verdade não é tão pequena assim, que depende do paciente, tá? Vou mostrar alguns gráficos para vocês, mostrando o que acontece se o selamento não ficar totalmente correto. Então, veja bem. Defeitos, deficientes
selados, 95% vão dar problema. Tá? 5% vão serem selados hermeticamente. Com doenças periapicopatias e sem periapicopatias. Com periapicopatias, 64% dos canais serão recuperados. Terão problemas. Obturação incompleta e obturação completa. Quando eu faço obturação completa, eu tenho 41% de sucesso. Quando eu faço obturação completa, 59%, incompleta, 41% de sucesso. Esses dados aqui são trabalhos de um pesquisador que fez, só para a gente ter uma comparação, o quanto é importante a parte minha como profissional. Tá? Ó, Holland e colaboradores fizeram o trabalho, ou seja, canais obturalmente passeados e obturação completa. Quando a obturação completa, 46% de sucesso. Parcialmente completa, 54% de insucesso. 46% de insucesso. Só para mostrar para vocês, que não é tão importante, não. As periapicopatias, 66%. Sem periapicopatias, 44% de insucesso. Ou seja, 15% de insucesso e 85% de sucesso. Essa é a margem, eu acredito que hoje, tá? Esse aqui é um trabalho mais antigo, né? 78. Hoje, com o sistema rotatório, com as limas mais flexíveis e mais finas, com o uso do microscópio, com o uso do sistema de debridamento ápice, usando EDTAT, EndoPTC. Se você usar tudo que a gente passou para vocês, a nossa margem de sucesso hoje chega a mais de 95% de sucesso em dentes sem lesões periapicais, tá? Em dentes com lesão periapical cai um pouco, mas em dentes bio chega a mais de 95%, tá? Obturação mediata. Lembra que eu falei com vocês que os dentes tratados, os dentes com vitalidade pulpar, eles devem ser obturados sempre na mesma sessão, tá? Ou em sessões posteriores quando eu não tenho tempo. Mas o ideal é que seja na mesma sessão, tá? Qual que é a importância do selador, do sistema, do substância seladora? Qual que é a importância dela? Veja bem, é preciso que essa substância preencha cada túbulo daquele, cada ramificação daquela. Para quê? Para que a bactéria que por acaso tenha ficado, tenha resistido, ou que eu não tenha percebido e passou o instrumento e não viu, o instrumento não passou por ela, não removeu aquela bactéria, que ela fique sufocada ou preenchida entre material obturador. Por exemplo, uma bactéria aqui nessa região, se eu selei aqui o canal, selei aqui, ela vai ficar aqui dentro e não vai ter nenhum problema. Ela não vai ter nenhum contato com o meio, tá, de cultura. Aqui é a mesma coisa, eu preciso de preencher esse canal, preciso de preencher esse aqui. E, gente, para que eu consiga preencher isso bem, é preciso que haja um esvaziamento disso. Eu tenho que remover essas substâncias todas que estão aqui dentro, que pode ser lama dentinária ou resto necrótico. E como que eu resolvo isso? Soluções irrigadoras, hipoclorito de sódio, a 2,5%. E depois a solução de EDTA, que é um sal ácido, que vai remover aquela lama dentinária que está grudada nas paredes. Só assim eu vou conseguir fazer um preenchimento de todo o sistema de canais com a substância obturadora, tá? Então, para que haja um vedamento hermético, tá? Um vedamento ou um selamento hermético, eu preciso, vai haver uma cicatrização no ápice, tá? Então, veja bem, se a bactéria
ela é selada, ela é eliminada, o ápice vai regredir, não vai haver uma lesão no ápice. Então veja aqui alguns casos que a gente já mostrou atrás, olha só, a distância que ficou do ápice, uma lesão não regride. Após o selamento corretamente, essa lesão vai diminuindo, tá? Outra coisa importante, essa lesão, ela não desaparece logo em seguida. Ah, o dente meu está com lesão. Ih, professor, já tem 2 sessões que o paciente vem, eu troco a medicação, mas a lesão não sumiu. E aí, quanto tempo eu tenho que esperar? Nós temos que esperar para dentes bio, pelo menos, ou no mesmo sessão, pelo menos 48 horas, tá? E dentes tratados, dentes com polpa necrosada, que apresentam lesão periapical, eu tenho que fazer pelo menos 2 trocas de medicação. Essas trocas deveriam ser trocas com um espaço de 15 dias entre elas. Ou seja, no mínimo, entre 20 ou 30 dias. Tá? Agora, eu só posso obturar se eu mantiver todo aquele cuidado. Ah, tem lesão? Então eu tenho que extravasar a medicação por além do ápice, preencher a lesão com essa medicação. Tá? Outra coisa importante, o material obturador, tá? Ele tem que preencher toda a parede, não pode ficar nenhuma falha. Olha só aqui, ó. Ficou falha. Não pode. Tá? Para que não fique nenhuma falha dessa, eu preciso de associar mais de um produto para obturar. Né? Você acha que eu consigo, por exemplo, colocar uma rolha no bico da garrafa e fazer um selamento hermético? Tá? Será que se eu pegar essa rolha e passar uma cola em volta dela e colocar no bico da garrafa, não vai ficar melhor selado? Será que não vai conseguir vedar melhor esse produto que está na garrafa? Então, é isso que eu estou falando. Então, nenhum material preencher totalmente o nosso sistema de canais. Por exemplo, nós vamos usar a gutta-percha e o cimento obturador. Tá? A gutta-percha ela é mais dura, mais firme, enquanto o cimento é mais fluido. O cimento vai preencher os tubos, mas eu preciso da gutta-percha para poder ajudar a preencher todo o sistema de canais. Por exemplo, imagina que eu tenha na parede da minha casa um buraco que ficava o meu ar-condicionado. Aqui, tá? O ar-condicionado ficava aqui em cima. Eu vou tirar esse ar-condicionado, porque eu comprei um ar-condicionado novo, desse sistema mais moderno, que você faz só um buraquinho na parede, tá? E ele coloca só a capa aqui em cima. E eu preciso de fechar esse buraco. Para me fechar esse buraco, será que eu consigo fazer um fechamento desse buraco só com cimento? Encher de cimento aqui vai ficar legal? Não. Né? Eu preciso de colocar aqui o máximo de tijolo possível. Tá? E o cimento que eu vou colocar aqui vai ser apenas aquele utilizado para preencher os espaços entre o cimento, entre os tijolos. Tá? Aí sim eu consigo fazer um bom selamento da parede. A mesma coisa para os canais regulares. Tá? O cimento que vai preencher os tubos dentinários, os canalículos, e a gutta-percha vem fazendo pressão para ajudar a preencher esses tubos. Nós vamos detalhar passo a passo isso, tá? Bom, como eu disse a vocês, a finalidade da obturação não é nem simplesmente selar, né? Ela vai dar condições favoráveis para que ocorra o selamento biológico. Lembra que eu falei com vocês? Tecido osteoide é que vai ser depositado no ápice, formando essa rolha. Ó, a gutta-percha está até aqui, mas o cimento. Quem selou hermeticamente foi o organismo. Isso aqui, tudo é material do organismo da pessoa, tá? Que foi depositado aí.
E qual que é o momento da obturação? Professor, nós já comentamos lá para trás sobre esse negócio, sobre o momento. Então, veja bem, se é um dente com vitalidade, polpa viva, não tem lesão, o ideal é obturar na mesma sessão. Certo? Mas, se o dente está necrosado, é bom que e o paciente esteja sentindo dor, é bom que eu coloque uma medicação entre uma sessão e outra. Certo? Então lá, polpa viva, exatamente após o PQC, que é o preparo químico cirúrgico, tá? Ou preparo químico mecânico. Então fiz a limpeza, lavei bem, lavei com EDTA, tá? Polpa morta, após 48 ou 72 horas do preparo químico cirúrgico, ou seja, faço a limpeza, a instrumentação, coloco a medicação, espero de 2 a 3 dias. Se o paciente estiver sem dor, sem edema, não tiver odor fético e não tiver exudato, ok, eu posso obturar esse dente. Então, qual que é o momento da obturação? Lembra que eu falei para vocês? Qual que é o momento da irrigação? Qual o momento da odotometria? Qual o momento da instrumentação? E agora nós vamos falar qual o momento da obturação. Então, nós só podemos obturar... Ah, professor, eu já estou trocando medicamento em 4, 5 sessões. Quando é que eu posso obturar? Quando o paciente não estiver sentindo dor, não estiver mais inchado, não tiver odor fético e o canal estiver seco, sem exudato inflamatório. Correto? Então, ó, instrumentou, irrigou, não tem odor fético, secou, pode obturar. E sem dor. Bom, então, fiz a instrumentação, coloquei medicação, o paciente vai para casa. 48 horas ou 72 horas, o paciente retorna, eu faço a percussão nele. E aí, doeu? Não doeu nada. O paciente reclamou de alguma coisa em casa? Não. Primeiro dia ficou um pouquinho insensível, tá? Mas depois passou rápido, não doeu mais. Atrasadinha, hein? Bastante atrasado. Então, se eu fiz percussão, fez ao toque vertical, horizontal, o paciente não questionou de dor, eu isolo, abro o dente. Abri o dente está sequinho, o canal, botei o cone de papel lá dentro, o canal está seco, ótimo, posso obturar. Ah, mas a lesão ainda tem, eu tirei a radiografia e ainda tem lesão, professor. A lesão não caracteriza que não houve cicatrização, tá? O processo pode estar encaminhado, pode estar acontecendo o reparo. Então, isso aí demora aí no mínimo 4, 5 meses. Lembra, quando uma pessoa quebra um braço, ele não tem que ficar com o braço engessado pelo menos 3, 4 meses? É o tempo necessário para que haja formação, tá? No dente também. E polpa morta com lesão? Então, nós já vimos polpa viva, imediatamente após o preparo químico cirúrgico. Polpa morta sem lesão, espera-se aí 48, 72 horas com a medicação e observa se o paciente não tem dor, se o paciente o canal está seco, tá? Se não tem odor fético, pode obturar. E polpa morta com lesão? E agora, como é que faz? Então, polpa morta, olha só. Tem lesão, o canal foi instrumentado, colocou medicação aqui, encheu de medicação, tá? Espera-se pelo menos 15 dias. Se for necessário, troca a medicação, coloca de novo. Um detalhe importante, gente, muito importante. Ó, asterisco aí, ó. Eu só posso colocar a medicação extravasando aqui para baixo depois que eu instrumentei todo o meu canal. Se aqui está tudo limpo, porque senão eu posso jogar bactéria aqui para dentro, tá? Então, primeiro instrumento todo o canal, depois que acabou a instrumentação, eu faço a minha patência, que é a limpeza foraminal, tá? E só depois, então,
é que eu vou fazer o extravasamento da medicação aqui, tá? Ah, bom, extravasou. O paciente voltou 30 dias depois, tá? 30 dias depois, a lesão ainda tem lesão, professor. E aí, pode obturar? Depende. Pergunta o paciente. Sentiu dor? Não, doutor, sentiu nada. Aí bate assim, tá doendo? Não, não tá doendo não. Abre o canal, lava, tira a medicação e bota o cone de papel. Tá sequinho? Secou? Ótimo. Então, pode dar o procedimento, tá? Então, veja, é importante eu perceber que essa medicação teve ação de pelo menos 2 trocas, tá? E em relação ao limite da obturação, onde deve ser o limite? Nós já falamos sobre isso também, lá em odontometria, dentes com vitalidade pulpar, 1 milímetro aquém, antes do ápice radiográfico, tá? Não é no CDC, tá, gente? 1 milímetro aquém do ápice radiográfico. E dentes com polpa necrosada, nós vamos reduzir 0,5 milímetro do ápice radiográfico. Por que 1 milímetro em bio e 0,5 milímetro em necro? Nós temos que pensar que em bio, o canal sementário está completo, tá? Em dentes necrosados com lesão, se considera que houve um pouco de reabsorção daquele ápice, tá? Aquela granulação aqui, ó. Essa pontinha da raiz aqui, ó, já não é mais a pontinha certinha. Houve um pouco de reabsorção aqui, ó. Então, ao invés de colocar 1 milímetro antes, eu coloco só meio. Vai ficar mais curtinho o canal sedentário, tá? Então, limite da obturação, ó. Ah, professor, mas aqui, ó, ele tá 1 milímetro do ápice. Correto, mas olha só, o CDC tá aqui, ó. Ou é o distal, né? O CDC tá aqui, ó. Sempre fica para distal. Aqui, tá? Meio a 1 milímetro do ápice. 1 milímetro se for bio, 0,5 milímetro se for, ó. O CDC tá aqui, ó. Foramos tá aqui, CDC tá aqui. De novo, ó, dente com lesão, se tem lesão, 0,5 milímetro, ó. 0,5 milímetro. Se, repare que, olha, a lesão estava desse tamanho, já está reduzindo, ó. Tá? Então, ó, 1 milímetro considerando do ápice e não do forame, tá, gente? Então, aqui, ó, daqui até o meu CDC, eu tenho 1 milímetro. Bom? Ah, mas isso é certo? Bom, pode não ser, mas na maioria dos casos, essa porcentagem equivale. Mas eu posso ter um canino, por exemplo, aqui, ó, o forame está sempre a distal, que a distância aqui, com certeza, que dá mais de 2. Tá? Então, se eu considerar aqui, não vai dar certo. Mesma coisa, mostrando que o forame apical, na verdade, apesar de chamar forame apical, deveria ser forame para-apical. Porque raramente o forame fica na ponta, no ápice. Ele fica um pouco de lado, e mais para distal. Ixi, ficou o slide aqui da turma passada, será? Não sei quem é. Bom, e os materiais? Quais são os materiais que nós vamos, ou o material que vai ser usado para poder fazer esse selamento? Veja bem, gente, eu disse a vocês que não existe um material capaz de fazer todo o selamento. Nós vamos ter que fazer a associação. Assim também como não tinha um material somente para fazer a limpeza do sistema de canais radiculares. Nós usamos, ó, o hipoclorito como solução principal, usamos o endo-PTC como substância auxiliar e no final usamos o EDTA ou EDTAT para fazer a limpeza da lama dentinária. Correto? Então, quais são as características desse produto, dessa substância seladora? Ela tem que ter boa tolerância tecidual,
tem que ser reabsorvido caso haja extravasamento, tem que estimular ou permitir a deposição de tecido mineralizado no nível do ápice e tem que ter uma ação antimicrobiana. Tá? Pode até não matar a bactéria, mas ele tem que fazer com que ela não prolifere. Correto? Bom, tem que ser fácil de inserção, tem que ser plástico no momento de inserção e ela tem que endurecer, ou seja, tem que ficar rígida. Ela tem que tomar presa. Após possuir tempo de trabalho. Atrasado, hein? Atrasado, hein? Tem que possuir um bom tempo de trabalho para dar tempo da gente trabalhar, para obturar o canal. Tem que ter um bom selamento. Não pode sofrer contração. Lembra, quando vocês fizeram dentística, vocês devem ter observado, devem lembrar disso. As resinas, elas têm uma força, uma coeficiente de contração, né? Após tomar presa, ela contrai, retrai um pouquinho. Por isso que ficam aqueles espaços. Então, aqui não pode sofrer contração. Tem que ser permeável, tem que ter bom escoamento, boa viscosidade e aderência, não solubilizado dentro do canal radicular, tem que ter o pH próximo ao neutro, justamente devido à sua biocompatibilidade. Compatibilidade. Tá. Te amo, filho. Tem que ser radiopaco. Por quê? Quando eu faço a minha radiografia após o preenchimento do sistema de canais, eu radiografo para me ver se ficou alguma falha. Então, se está bem branquinho, é porque está bem preenchido. Se ficou alguma camada cinza, algum pontinho lá que não está preenchido, ele vai ficar cinza. E eu sei que o canal não está bem obturado. Não pode manchar a estrutura dentária. Ele tem que ser estéril ou passível de esterilização. E tem que ser de fácil remoção, não é? Não somos perfeitos. Pode ser que eu precise de retratar um dente. Então, não vai ter um produto só capaz de fazer isso. Vou passar isso aqui um pouco rápido para mostrar a vocês que nem sempre a gutta-percha foi material de escolha na obturação. Antes da gutta-percha existia o cone de prata. Vocês talvez não vão ver mais isso, mas eu já peguei alguns casos de cone de prata. Não fiz, mas eu peguei alguns casos de pacientes que já fizeram obturação com cone de prata e foi preciso retratar, e é muito enjoado, muito difícil de tirar esse cone. Geralmente ele fica uma pontinha dobrada na cama pulpar, você tem que ter uma pinçazinha com um biquinho bem fino, tá? Ou uma pinça hemostática, pegar ali, prender e puxar, tá? O cone de prata, ele era um material muito bom para obturar, porque ele é rígido, né? Ele é bem duro, você podia encurvar e colocar no canal. Mas a imagem radiográfica não era boa, ficava aquele troço bem fininho no canal, não era legal. Hoje em dia não se usa mais. Para preencher esse espaço entre o cone de prata, ou hoje o cone de gutta-percha, usava-se então uma outra substância, que poderia ser substância em forma de pastas ou em forma de cimento. A substância em forma de pastas, elas são usadas, até hoje são usadas, em dentes descidos ou dentição decídua ou primária. Por quê? Porque as pastas têm como característica não tomar presa. E os dentes decíduos sofrem reabsorção. Então, o material obturador também tem que ser reabsorvido junto com ele. Senão vai ficar, a raiz reabsorve e fica a gutta-percha lá dentro. Então, não se usa cimento com gutta-percha em dentes decíduos. Tá? O cone de prata, ele era bactericida porque a prata matava a bactéria. Era usado um cone só, difícil de remoção, dava às vezes corrosão, causava problemas, tá? E não era legal não, tá? Olha só que estranho uma obturação com cone de prata.
Imagina, a facilidade seria ótima, né? Para você colocar assim, encurvava o cone, pegava um conezinho curvo, enfiava, ele ia descer. Como ele era duro, ele descia bem até o ápice. Tá? Mas olha só, a conicidade disso aqui, ó. Imagina se eu obturar um canal hoje, instrumentado com rotatório, igual eu falei para vocês, que é bem cônico. Ó, bem cônico. Com um conezinho desse de prata, ele ia ficar um filetinho fininho aqui, ó, e o resto tudo de cimento. Não ia ser legal, né? Então não se usa mais e nem vocês vão ver. Hoje se usa então a gutta-percha. A gutta-percha, na verdade, ela é praticamente o óxido de zinco e o eugenol. Na verdade, o óxido de zinco, desculpa, só o pó. Tá? Ela é a composição dela, 70% de óxido de zinco, gutta-percha 20% e sulfato de bário, que é para ajudar a dar contraste, apenas 5%. Os outros produtos também, o restante 5% de outras medicações. Tá? Mas a gutta-percha tem uma grande vantagem, ela é firme, ela é plástica, é moldável, fácil de remover, fácil de inserir. Se precisar de remover, você tem um produto que dissolve ela. E ela é bastante radiopaca e é biocompatível. Então, quer dizer, a gutta-percha fechou como material de obturação. Só que por ser dura e firme, ela não penetra nos tubos, nem nos canalículos. Então, eu vou precisar de uma outra substância para complementar ela. Quais são as vantagens? Boa adaptação, radiopaco, bem tolerado nos tecidos peripicais, tem uma estabilidade dimensional, ou seja, não sofre distorção, tá? E são facilmente removidos. Desvantagem. Entrou? Alô? Tudo certo aí? Alguém caiu? Alguém saiu? Não, né? Tudo bem? Apareceu uma mensagem aqui na tela, eu achei que fosse alguém querendo entrar. Bom. Tudo certo, ok. Então, a desvantagem, então, baixa resistência, sem adesividade e fácil deslocamento. Ou seja, quando você coloca a gutta-percha no canal, ela fica fácil de mudar de posição. Por isso, gente, é preciso que a gente faça o batente apical, tá? Nós vamos falar sobre isso depois. Não é patência, tá? Difere. As pastas obturadoras são usadas mais para dentição de tecidos e tem como base o iodoforme. É o mesmo usado como medicação, tá? Então, as pastas usadas para dentição de tecido, a gente usa o iodoforme, tá? O óxido de zinco e um corticoide, um creme. Antigamente a gente usava muito o Rifocorte, tá? Hoje em dia a gente manipula com um outro, o Rifocorte não acha mais para fazer, não. A gente usa hoje o Oncilon, mas não é aquele de passar em afta, não. É aquele creme branquinho de passar na região lá, você sabe, né? Quando tem infecção genitália. Sem detalhes, tá bom? Bom, você mistura, faz uma pasta de creme e joga dentro do canal com alenturo, certo? Então, qual é a função dos cimentos obturadores? A função é ele que vai fazer a união do cone com a parede. Ó, aqui está o cone. Para ele grudar o cone na parede, eu preciso do cimento. Se eu pegar uma folha de papel, tá? E botar na parede, ela não vai grudar. Mas se eu passar uma cola nela e grudar, ela vai encostar, vai ficar parada lá. Eu preciso de algum material para aderir, tá? A gutta-percha não adere. Então, estabelece um selamento adequado, lubrificante, ele lubrifica os cones,
tem ação bactericida e bacteriostática. Então, o cimento que é usado para ajudar a preencher, então eu faço assim. Eu preencho o canal com cimento e vou colocando a gutta-percha. Ah, professor, mas a professora usa de outra maneira. Ela pega o cone, passa um pouquinho de cimento e vai colocando aos poucos. Tudo bem, não tem importância não, tá? Por que eu faço assim? Porque, veja bem, o meu preparo não é cônico. Se ele é cônico, lembra da história lá do copo americano? Se eu tenho um copo americano cheio de leite, coloco outro copo americano dentro dele, o leite vai extravasar. É isso? Tornar. O leite tem um bom escoamento. A mesma coisa o cimento. O preparo é cônico, eu coloco o cimento lá dentro. Eu vou colocando gutta-percha. À medida que eu coloco o gutta-percha, o cimento vai escoando. Tá? Só um minutinho. Oi? Oi, filho? Só um minutinho, deixa eu dar um help ali. Peraí. Cortei agora para ficar. Estou pro banho e esqueci o toalha. Então vamos lá. Os cimentos, então, têm essa função de fazer adesão do cone com as paredes. E outra coisa, é o cimento que vai escorrer, vai penetrar nos túbulos, nas ramificações, nos canalicos, lembra? Porque o cone do tapete não penetra. E esse cimento, ele precisa de estar uma consistência mais fluida por causa disso, que é ele que vai penetrar nos tubos. Agora, para ele penetrar, eu preciso de fazer pressão. Então, vocês vão ver que a técnica que a gente usa é a técnica associada à condensação vertical, lateral e associada com a técnica de condensação vertical. Bom, nós temos dois tipos de cimento. Na verdade, existe mais. Eu pedi a vocês que comprassem dois. Um que tem como base principal o hidróxido de cálcio e outro que tem como base o óxido de zinco e genol. Então, esses são os principais. Hoje em dia existe a base de ionômero, a base de cimentos resinosos, tá? Mas o mais importante é vocês conhecerem esses dois, porque depois, conhecendo esses dois, a maneira de fazer com os outros é a mesma, tá? Os outros são muito caros, tá? E como nós vamos lá em manequim, paciente na clínica, tá? Não quer dizer que esses são ruins, não, tá? São cimentos bons também. Não existe nenhum cimento excelente. Então, veja bem. Os cimentos com base de hidróxido de cálcio, nós vamos usar esse aqui, ó, o Sile 26, tá? Além dele, existe o Celapex, o Apexit, o H+, tá? E o Sile Plus. Todos eles têm como base o cimento, tem como base o hidróxido de cálcio. Olha, Guilherme, você saiu? Caiu? Os cimentos obturadores, então, à base de óxido de zinco, nós temos o Endofil. Ó, então, nós temos aqueles formados como base principal óxido de zinco e genol e outra com hidróxido de cálcio. O óxido de zinco e genol, nós temos o Endofil, o hidróxido de cálcio, o Sile Cialer 26. Tá? Esse aqui, hidróxido de cálcio, e esse óxido de zinco e genol. Tá bom? Qual que é melhor? Não existe melhor. O óxido de zinco e genol, ele é mais radiopaco. Radiopaco. Tem gente que gosta mais do Sile. E como ele não é tão radiopaco, eles acrescentam nele iodoforme.
Então, se você colocar até 15% de iodoform na composição do cílio, ele fica fica mais radiopaco. Só que isso aí deveria ser que comprar o vidrinho, levar na farmácia de manipulação, mandar acrescentar 15% de iodoform. Então, é inviável isso. Né? Aí você coloca um pouquinho de pó de oxigênio que mistura. Se você quiser. Se não quiser, também não precisa não. Tá? Só vai dar uma radiopacidade melhor. Mas a radiopacidade dele não é ruim, não. Tá? Cimentos obturadores à base de óxido de zinco e gerol. Nós falamos, então, a base de hidróxido de cálcio, que é o CIRA 26, e a base de óxido de zinco e gerol, nós vamos usar o endofil. Antigamente o nome era fio canal, agora é endofil. Mas é o mesmo produto, tá? Todos esses aqui têm como base o óxido de zinco e gerol. Além desses, então, existem os cimentos resinosos, tá? E existe o cimento que tem como ionômero de vidro. Por que surgiram esses cimentos? Os cimentos resinosos surgiram pela sua facilidade e pela sua adesividade à parede dentinária. E o ionômero de vidro também na mesma proporção, porque o ionômero de vidro ele gruda na dentina. Então, a ideia de colocar o cimento ionômero de vidro justamente para evitar, para ajudar a melhorar o selamento. Só que esses cimentos eram difíceis de remover caso precise retratar. Tá? Hoje em dia existem alguns mais modernos que têm essa capacidade. Tá? Acho até que nós vamos falar aqui. Espera só um pouquinho. Deixa eu ver se não falar. Se não tiver na aula, eu vou citar, pelo menos. São cimentos caros, bem caros. Custa aí na faixa de 400, 500 reais. Uma ampolinha dá para você usar em 3, 4 pacientes. E olha lá. Tá? Muito caro mesmo. Que são falhou aqui agora, daqui a pouco eu lembro, tá? Os biocerâmicos, bom? Então, os biocerâmicos que hoje em dia é o que de última geração de cimento endodôntico, tá? Tem uma boa adesividade, uma boa biocompatibilidade. Além de tudo, a grande vantagem dele é que ele não precisa de ser manipulado. Você coloca ele direto dentro do canal, ele endurece, ele toma presa sozinho. Na verdade, ele utiliza um pouco de umidade. Então, você não pode secar o canal todo, não. Ou você seca todo o canal, depois você pega um cone de papel, molha no soro fisiológico ou na água destilada, coloca lá dentro do canal e tira, dá aquela umedecida no canal, para que esse cimento tome presa. Então, veja bem, isso aí nós não vamos usar no laboratório. Os biocerâmicos são caríssimos, nós vamos usar, em alguns casos, na clínica. Todos esses aqui são cimentos, ou a base de oxigênio ou a base de hidróxido de cálcio. Então, a base de oxigênio está aqui, o mais usado é o endofil, tá? É o que vocês vão usar mais. Aconselho vocês a comprar um de outro. Dá um vidro de endofil, dá para 10 alunos usarem. Então, junto o grupo de 10, compra o endofil, outro grupo de 10, compra o Sealer. E aí vocês trocam, tá? Não dá para usar. Ou então, um grupo de 10 compra um endofil e um Sealer. Aí vocês trocam. Não tem como saber, no final, se você usou um ou outro. Tá? Por isso que vocês vão ter que preencher uma ficha e anotar tudo certinho. Lá na prática, a Juliana, mas o Fábio vão ensinar para vocês, passo a passo, como preenchimento das fichas de endo. O endofil, ele melhora a adesividade, plasticidade, tem o sulfato de bário que ajuda na radiopacidade, ele tem ação antimicrobiana por causa do eugenol e tem um excelente tempo de trabalho. Tá? Sei que não nem lembro mais. Bom, como é que é feito a obturação? Então, veja bem, vamos passar, então, fazer passo a passo como que ocorre a obturação do canal. Então, nós paramos, então, no batente, tá? Deixa eu explicar antes aqui o batente, que eu acho que deixa eu ver se tem um slide aqui. Então, vamos lá. Então, acabou de fazer a instrumentação, passou o EDTA para tirar a lama dentinária das paredes, aí você tem o canal assim, ó.
Aqui está o canal. E aqui está o meu CDC. Então, veja bem. Vamos considerar que eu instrumentei esse dente até a lima 40. Então, eu tenho um diâmetro em D0 igual a 0,40. Certo? Então, aqui está 40. Se eu pegar o meu cone, ó, se eu instrumentei até o 40, eu tenho que pegar o meu cone 40, não seria isso? Se eu pegar o meu cone 40 e colocar ele aqui, ele vai parar aqui, certo? Imagina você pegar uma rolha e colocar no bico da garrafa. Colocou, tá ali, colocou. Se você bater, olha o que está acontecendo. Ó, repara aqui nessa emenda, ó. Ó, a rolha vai entrando? Vai. Então, se você pegar esse cone 40 aqui e colocar ele aqui, ele vai parar aqui. Mas se você apertar um pouquinho, ele vai passar um pouquinho para cá. O que acontece se eu passar do CDC? Vai causar uma IT, uma inflamação do ligamento periodontal. Vai causar dor no paciente, porque vai recuar. Então, gente, para que isso não aconteça, a gente vai fazer o batente apical. O que é o batente apical? Vocês já viram em filme de faroeste? Porta de filme de faroeste, ela faz isso, né? Ela passa. Por que a porta passa? Se eu pegar a porta da sua casa, por exemplo, pegar a porta e jogar, ela vai, pá, bate. Por que ela bate? Porque tem um batente. Como é que eu vou fazer o batente aqui? Então presta atenção. Presta atenção que isso aqui com certeza vai cair na prova. Como se faz o batente e para que se faz o batente? São perguntas certeiras que caem em prova. Então, como fazer o batente? Eu terminei a instrumentação, o último instrumento meu foi 40. Então, eu vou pegar o instrumento superior a 40. Eu não sei qual, gente. Um superior. Pode ser o 45, pode ser o 50, pode ser o 55, ou pode ser o 60, não sei. Como que eu vou escolher? Aquele que na hora que eu colocar aqui dentro, ele vai parar aqui, ó. Ele não desce mais que isso. Ou seja, daqui até aqui, 1 milímetro. Então, veja bem, esse dente meu, a odontometria dele foi 23. Então, eu vou pegar o meu cone 40, que eu fiz aqui, coloco, meço lá na reguinha, 23 milímetros, certo? Coloco ele aqui dentro e vai travar no CDC, não é isso? A odontometria é 23, eu trabalhei com 23, ele tem que travar com 23. Só que se eu apertar esse cone, ele vai passar, correto? Então tá bom. Então vamos fazer o batente. Aí eu vou pegar um instrumento maior, eu pego 45. Na hora que eu coloco 45, ele desce até aqui. Opa, não serve. Pego o 50 para aqui. 50 parou aqui. Opa, caramba, é isso que eu quero. Então veja bem, tá? Se eu pegar essa lima 50, que é essa aqui, vamos considerar que foi o 50, né? Que parou aqui. AK 50. Na hora que eu parei com ela aqui, eu vou fazer o primeiro movimento da instrumentação. Qual que é o primeiro movimento da instrumentação? Gira o quarto e puxa. Ele vai fazer isso. Mais uma vez, gira um quarto e puxa. Ó. O que está acontecendo aqui? Essa lima... Ah, apagou tudo. Porque ela tá aqui. Eu quero apagar só aqui, ó. O que está acontecendo? Olha só, repare esse ombro aqui, ó. Aqui e aqui. Eu vou até mudar a cor aqui. Aqui. Ó, ombro, ombro.
Na hora que eu pegar o meu cone 50 agora, esse cone aqui, ó, 50, agora o cone de obturação, e colocar o cone 50 aqui, ele vai vir até aqui, ó. E ele vai apoiar esse ombro aqui e esse ombro aqui. E não vai passar. Mesmo que eu aperte e bata em cima dele, ele não vai passar. Entendeu, gente? Então, qual que é a finalidade do ombro? Impedir que o cone principal extravase além do CDC. Se eu pegar uma tampa de panela menor do que a boca da panela, ela vai cair lá dentro. Certo? Então, a tampa da panela tem que ser maior do que a boca da panela, para que ela apoie naquela beiradinha. Correto? Então, esse ombro aqui é feito assim, tá? Vou passar mais um slide. Aqui. Vou mostrar de novo, ó. Bem aberto agora vai ficar mais claro, ó. Vou abrir bem, ó. E aqui o CDC. Só exagerar aqui para ficar mais fácil de entender. Então agora eu vou pegar o caneta vermelho de novo. Presta atenção. Então eu instrumentei até o CDC. Meu Deus do céu. O que foi, gente? O que aconteceu aí? Alô, alô? Quem tá gemendo aí? Caiu as panelas aí tudo? Esbarrou aí? Fala com o namorado para fazer mais devagar, gente. Estão fazendo. Esbarrando as panelinhas aí, vai atrapalhar tudo o trem aqui. Atrapalha a concentração. Então vamos lá, continuando, ó. Então faz de conta então que aqui foi o instrumento 40, correto? 40. Aí eu vou pegar o instrumento superior, ele vai travar aqui, ó. Então, se era odontometria, era 24 milímetros, o instrumento que vai travar aqui com 1 milímetro antes, 1 milímetro, vai ter que ser, era o 40, vamos supor que foi o 50, tá? Então, vem até aqui, 50, instrumento 50, tá? Ele travou aqui. Quando ele travou aqui, agora eu vou girar, eu não vou raspar mais, eu vou só girar e puxar. Girar e puxar. Olha só. Eu pego a minha lima, 50 agora, e vou descer com ela, ó. Giro. Até aqui. De novo, giro. Puxo. Até ele chegar no CDC. De maneira que quando eu colocar, ó, quando eu colocar o meu cone, ele vai apoiar aqui no ombro, ó. Ó, CDC daqui, aqui, né, em cima, aqui embaixo, aqui em cima. Ele vai apoiar. Então, veja bem, o meu batente é feito aonde? No CDC. O batente é feito no CDC. Tá? No mesmo comprimento de 24 milímetros, que é a odontometria. Ah, professor, mas você falou que começa 1 milímetro antes. Ele começa 1 milímetro antes, mas ele termina no comprimento de trabalho. Lembra que eu disse a vocês? A obturação final não tem que ser no CDC? Aquela história de meio milímetro antes ou 1 milímetro antes do ápice é porque o CDC, em dentes com vitalidade, ele vai estar 1 milímetro antes. E nos dentes necrosados, ele vai estar meio milímetro antes. Por isso é que eu falo, tem que ser meio milímetro e 1 milímetro, tá? Mas o meu batente deve ser realizado no comprimento de trabalho, tá? O ombro. Batente ou ombro. Então vamos continuar. Ó. Primeira coisa,
Eu vou pegar o meu, depois que eu já lavei, já sequei o canal, tirei a medicação, né? Ou caso já não usa a medicação, já vou obturar direto. Eu pego o meu cone principal, tá? E coloco ele, vamos supor no caso 50, naquele exemplo ali, coloco ele. Ele desceu até o cone de trabalho, os 24, desceu, ótimo. Vou lá e faço a radiografia. Então veja bem, a minha terceira radiografia, chamada de radiografia da prova do cone. Qual foi a primeira? Diagnóstico. Qual foi a segunda? Odontometria. Agora é a minha terceira, radiografia da prova do cone. Se o meu cone não travar, ficar folgado, eu pego uma gilete, ó, pode ser uma gilete ou então a lâmina de bisturi. Não pode ser tesoura, tá? Que a tesoura amassa ponta. E corto uma pontinha. Ou então, eu compro essa régua calibradora. O que é régua calibradora? É uma reguinha que aqui, ó, esses buraquinhos todos são numerados. Cada buraquinho desse é assim, ó. Vou olhar agora a régua de lado. É como se estivesse assim, ó. Ó, aqui eu tenho 40. Então eu pego o meu cone, enfio aqui. O que passar aqui, ó, quando eu passo o gilete e corto aqui, significa que nesse lugar que eu cortei vai ter exatamente os 40 milímetros, tá? Irrigo, aspiro, pego o cone de papel, seco o meu canal. Veja bem, eu pego o cone de papel, coloco lá dentro e deixo ele um pouquinho, porque ele vai absorvendo a umidade do canal. Não posso enfiar e tirar rápido, não. Enfio, coloco lá dentro, deixo ele e vai chupando a umidade, tá? Depois que eu fiz isso, eu tenho que lembrar que se eu vou obturar o canal, os meus cones principal e os cones acessórios já vai estar dentro daquela plaquinha de Petri. Sabe aquela plaquinha de vidro que eu mandei vocês comprarem assim, ó? Ó. Cortada no meio e depois assim? Aqui tem um espaço, aqui outro, aqui outro. Pois é, aqui você vai colocar o cone principal e os cones acessórios. Ou o principal aqui e os acessórios aqui. É XF, FF, alguma coisa assim, tá? Mas aqui você coloca, vamos supor que o dente seu é 40, então você vai colocar o 45, 40 e o 50. Um antes e um depois. Por quê? Questão de lógica, porque esse cone aí vai ter que ficar nessa placa pelo menos 20 minutos para fazer a asepsia dele, né? Não vou falar que vai esterilizar o cone, mas a asepsia. Então ele deixa aqui dentro, na hora que você vai atender o paciente, você já coloca ele de molho ali. Passando os 20 minutos é o tempo necessário para você abrir, fazer irrigação, tá? Para poder fazer a prova do cone, enfim, tá? Aí você vai manipular o cimento. Coloca na placa de vidro o cimento endodôntico, tá? O endofil ou o cine. Coloca na proporção do fabricante vai pedir. Depois vocês vão ver isso na prática. E manipula totalmente o cimento, tá? Eu tenho os vídeos, depois eu mando para vocês. Seleção do espaçador. O que é espaçador? Vocês devem ter visto daqueles kits de limas, tem umas limas lá que tem 4 limas. Amarela, vermelha, azul e verde. Elas não têm estriazinha de corte, elas são lisinhas. Nós chamamos aí de espaçadores. Para que serve? Para espaçar, criar o espaço para você colocar os cones acessórios, tá? Esquentou aqui. Então, veja bem, aí você vai fazer a seleção do cone principal, colocou o cone, deu certo, tá travando direitinho, faz a radiografia. Fez a radiografia, tá no lugar certo, prepara o cimento. Aí você pega, coloca o cimento dentro do canal. Eu gosto de colocar com a lentulo, mas você pode pegar o próprio cone, lambuzar no cimento e à medida que for colocando, vai esfregando nas paredes, tá? Para quê? Porque o cimento precisa de ser lambuzado nas paredes para depois, na hora que você colocar o cone e você fizer movimento circular, você vai pressionar o cimento contra as paredes, fazendo com que o cimento preencha aquelas obturações, aquelas canalículos, os tubos dentinários, ele vai preencher ali dentro. Condensação lateral. O que é condensação lateral? É justamente aquele esfregaço. Você vai colocar o cone, o espaçador e vai fazer assim, ó. Quando você está fazendo isso, é como se estivesse passando a panela, igual fazendo brigadeiro, colher de pau lá, apertando, mexendo bem para não empelotar o brigadeiro ou o angu, tá? Mineiro gosta de fazer muito angu. Então você vai mexer na panela e vai apertando contra a parede.
Nesse apertar, você está empurrando o cimento para que ele preencha aquelas paredezinhas, aqueles tubos dentinados. Quando você terminar de fazer isso, aí você vai cortar e vai fazer a condensação vertical, que é apertar nesse sentido aqui. Por enquanto, você fazendo assim, condensação lateral, e depois corta e faz a condensação vertical. O corte desses cones, tá, é feito com aqueles calcador de paiva. Você leva ele ao fogo, até ficar vermelho, tá? Aí você vai, coloca e faz um corte único, uma vez só. Reparem bem, isso aqui são os cones acessórios e esses são os espaçadores, o amarelo, vermelho, azul e verde. Então você coloca o cone principal, ó, aqui só está o cone principal. E aí você vem com o espaçador, enfia o espaçador do lado. Repare que o lugar que você enfiar o espaçador, ali ele vai ter que ser enfiado toda vez. Não pode enfiar uma hora você enfia na palatina, outra hora na mesial, outra hora na distal, outra hora na vestibular. Não. Se você colocou na mesial, todas as vezes daí para frente você vai ter que colocar na mesial, tá? Porque senão você vai deslocar o cone principal, tá? Então presta atenção. Colocou o cone principal, enfia o espaçador, tira o espaçador e coloca um acessório. Aí enfia o espaçador de novo. Tira o espaçador e coloca outro acessório. Tira o espaçador, coloca, vai colocando até você preencher todo o canal, até a região cervical. Quando tiver preenchido até aqui, corta os cones. Tá bom? Outro detalhe importante. Quando você colocou o cone principal, ele vai descer lá da odontometria. Vamos supor, exemplo, tá, gente? Exemplo. Se o dente tem odontometria de 24 milímetros, eu vou colocar o cone em 24 milímetros. O primeiro cone acessório, eu vou colocar ele pelo menos 23. Ah, professor, não desceu 23. Se não desceu 23 é porque a sua instrumentação não ficou bem espaçada, bem divergente, tá? Por isso que eu falo, tem que instrumentar bem o canal, tá? Senão não vai caber cone acessório. Você vai colocar um cone principal e pronto, já encheu. Aí o seu canal vai ficar aquela linguicinha. Ele tem que ficar cônico, tá? Não pode ficar esmirradinho. Esses são os espaçadores. Existem alguns espaçadores feitos com níquel e titânio. Não são bons, porque são muito mole, tá? E o espaçador precisa de ser duro. Então veja bem como é que é feita a operação. Aqui está simulando do meu canal, né? Então eu vou colocar o primeiro cone principal. Coloquei ele aqui nesse canto. E todos os outros cones que eu for colocando, ó, o primeiro vai ter que descer aqui, o segundo vai ter que descer aqui, o terceiro vai ter que descer aqui, de maneira que ele vai subindo aqui um pouco. Então veja bem, ó. Coloquei o cone principal, ele vai descer até no CDC. Quando eu colocar o primeiro cone acessório, ó, ele já fica um pouquinho acima. Quando eu colocar o outro, já um pouquinho acima. Quando eu colocar o outro, ó, mais acima, até ficar totalmente preenchido. De maneira que se eu fizer um corte aqui, eu vou ver o cone principal e vários cones acessórios em volta, ó. Essa vai ser a minha visão do meu canal. Mas repare que o meu principal ficou todo de um lado só. Eu não posso ficar o principal no meio e ficar cheio de cor acessório em volta, não. Tá? O principal vai ter que encostar numa parede, igual tá aqui, ó. E aqui ele vai ficar. Todos os outros cones serão colocados pelo outro lado. Ó, de maneira que quando eu faço um corte aqui, eu vejo isso. À medida que eu vou caminhando para o ápice, o que não quero que aconteça é exatamente isso aqui. Ó. Se eu cortar nesse período aqui, ó, de 1 milímetro do ápice, eu preciso de ver o principal e pelo menos 2 cones acessórios aqui. Tá? Eu preciso de ver. Se eu não estiver vendo, é sinal que o seu canal só está tendo o cone principal. E lembra que eu disse a vocês, a parte mais importante de todo o meu canal é justamente o último milímetro, daqui para baixo, que é o mais importante. Então, se eu estou colocando um monte de cone acessório e ele só está descendo daqui para cima, significa que sua obturação não vai ficar legal. Por quê? Veja bem,
Se aqui é o mais importante e eu precisar, esse dente tá quebrado a coroa, eu preciso colocar um pino aqui, eu posso remover tudo isso aqui para frente, ó. Daqui para cima eu removo, eu só não removo aqui. Adiantou ter colocado esse monte de cone acessório? Não. Então eu preciso de apertar com força, gente. O cone acessório, para ele entrar, eu tenho que pegar o espaçador e colocar ele do lado e apertar com força, tá? Senão não entra, não. Após ter colocado e eu vi que ele está bem preenchido, eu vou pegar o meu calcador, esquento ele até ficar vermelho, rubro, coloco ele aqui dentro e faço assim, ó, coloco e faço de uma vez só. Ele tem que cortar de uma vez só, não pode ficar assim pingando, não. Se você colocar e tirar antes de cortar, ele vai sair tudo na sua mão. Perde todo o serviço, tá? Por isso tem que esquentar bem, até ficar vermelho, é o rubro, tá? Coloca, gira, corta. Ele vai sair grudado na ponta do... Tá? Aí você vai usar esses calcadores aqui, ó. Aí você vai ver um proporcional ao seu canal. Veja bem, a sua obturação vai ficar assim, ó, aquele corte que eu falei, ó, o cone principal e vários cones acessórios. Ó, repara. Mas aqui está o principal, bem preenchido no canto. Após se você cortou com o calcador, você vai pegar uma bolinha de algodão com álcool 70 e vai fazer a limpeza da câmara pulpar. Por que eu preciso de fazer essa limpeza e bem limpa? Lembra que eu falei para vocês? A gutta-percha, ela causa manchamento, escurecimento da câmara pulpar. Então eu preciso de tirar toda a gutta-percha da câmara pulpar. Deixar só 2 milímetros abaixo da junção amelo-cementária. Se eu tirar na junção amelo-cementária, ainda vai causar um escurecimento bem na região cervical aqui, ó. Aqui, tá? Eu preciso, então, tirar totalmente. Limpeza com bolinha com álcool. Selamento da abertura. Ó, o canal não acabou ainda não. Só termina na hora que eu fizer o selamento também na entrada dos canais. Então, o selamento, eu preciso fazer o selamento no ápice, no CDC, e depois na entrada do preparo. De maneira que ele fique como se fosse um tubo selado dos dois lados. Bota uma tampa de um lado e uma tampa do outro, para que lá dentro não entre nenhuma contaminação. Esse selamento final, ele deve ser feito um selamento tríplice. O que é selamento tríplice? Veja bem, eu não coloco bolinha de algodão no final. Tá? A bolinha de algodão deve ser colocada apenas quando eu coloco medicação. No final, a gente não usa bolinha de algodão. Por quê? O algodão, ele é considerado alimento de bactéria, tá? Meio de cultura. Então, se ficou bactéria lá dentro e o paciente demorar para fazer a restauração, essa bactéria pode proliferar utilizando esse algodão como alimento. Então, eu vou usar a gutta-percha, o Simpate ou o... Chama, esqueci o nome. Aquele que você não mistura, coloca lá dentro. Esqueci o nome agora. E ionômero de vidro. O melhor que tem é o ionômero, mas pode usar o IRM também, tá? Então, o selamento tríplice é formado. Gutta-percha. Essa gutta-percha é aquela gutta-percha em bastão, que pode ser rosa ou branca. De preferência, usar a branca, que não causa escurecimento do dente. Segundo produto, você vai usar o Simpate, que é esse material que você tira do vidrinho e já coloca direto lá dentro. Esqueci o nome do outro agora, que vocês mais usam. E depois, por cima, o ionômero. Ionômero de vidro. Pessoal, por que esses três? Veja bem, se o paciente viaja e cai esse curativo, vai contaminar a obturação que você fez. E você perde todo o serviço realizado durante todo esse procedimento. Tá? Então, gutta-percha, Simpate e ionômero de vidro, ou IRM. Tá? É bom fazer o selamento com o dente. Após ter feito essa limpeza, você vai fazer o raio-x final. Eu queria abrir um parênteses aqui importante. Eu vou colocar uma observação aqui grande pelo seguinte. Eu acabei de falar com vocês que não
colocar o algodão no selamento final. Correto? Entenderam isso? Que não é para colocar? Entenderam? Ok. E não é para colocar mesmo. Agora, eu queria botar um parênteses bem grande aí. A nossa avaliação final de vocês inclui, como último ponto de avaliação, se vocês fizeram aquele corte que eu falei. Eu vou mostrar a imagem de novo. Tá vendo? Esse corte aqui, ó. Para mim poder saber se você fez esse corte no lugar certo, eu preciso de enxergar o limite do corte. Então, para que eu enxergue esse limite do corte, nós vamos pedir que vocês aqui, simplesmente no laboratório, coloquem uma bolinha de algodão aqui antes de colocar a gutta-percha e o ionômero de vidro, tá? Então, vocês vão cortar o cone de gutta-percha. Cortou aqui. Vão colocar algodão. Algodão. Depois, esqueci aquela medicação. Gente, cimento lá. Simpate. Alguém me dá uma luz aí, me fala aí, pelo amor de Deus, o nome desse trem, que já tô ficando nervoso com esse troço. Escreva aí na mensagem para mim aí. Como é que é o nome? Aquele que vocês compram muito. E depois, por cima aqui, ó. E o nome de vida. Então, a gente chama de selamento tríplice. São 3 camadas. Tá? Desculpa, algodão não. Simpático. Professor, é o cotosol? Cotosol. Grande. Oh, que... Que bomba. O que é lá embaixo? Não, eu desligo depois. Só a tomada desligar. Não, tem não, tem não. Não, eu pego lá depois, pode deixar. Pode deixar. Não, tem não, tem não. Ele não vai ligar agora à noite, não. Desculpa aí, pessoal. Ah, tá, não tem importância não, vou deixar. Meu paizinho. Cotosol, gente, obrigado. Então, veja bem. Vocês somente aqui para o laboratório, a nível de avaliação nossa, tá? Nós vamos utilizar o algodão, porque senão, gente, a gutta-percha, ela emenda com a gutta-percha lá e na radiografia não vai aparecer esse espaço. Então, eu preciso de ver na sua radiografia, assim, ó, aqui vai ter computador, aqui vai ficar o espaço em branco, vai ficar preto na radiografia. Aí depois vai ter gutta-percha, cotosol e IRM, tá? Que é o tratamento tríplice, tá bom? E aqui o espaço vai ficar preto, tá? Eu vou mostrar na radiografia para vocês depois. Obrigado aí, quem falou. Foi a Jéssica? Quem foi que falou? Natália. Natália, obrigado, Natália. Não se esquecer, então, ó, essa linha aqui, ó, que eu preciso que vocês deixem para mim visualizar onde ficou o corte. Senão eu não vou saber se você cortou certo. Então, se isso aqui emenda com isso aqui, vai ficar tudo branco. Não aparece na radiografia. Tá bom? Então, vocês vão colocar o algodão apenas para que a gente possa fazer a avaliação final de vocês. Tá? Ó, aqui está mostrando o dente, após ter colocado o couro principal, vários cores acessórios, tá? Como que é feito. Aqui vai mostrar outras técnicas de obturação. Eu vou só citar para vocês, mas eu não vou entrar em detalhe não, tá? Não são técnicas usadas muito, são técnicas caras, porque exigem aparelhos especiais para fazer, tá? Então não é importante. Ó, essa aqui, por exemplo, tem tipo uma torradeira, tá vendo? Ó, você coloca essa pecinha aqui, que tem que comprar separado, é um cabinho de plástico com a gutta-percha em volta, você aperta ela, igual a torradeira, ela chega a temperatura, ela pula. Aí você vem, pega ela aqui, coloca dentro do canal e corta. Ó, tira, a gutta-percha fica lá dentro. Aí você aperta e condensa. Tá? Não é muito boa. Existe a obtura, que é uma técnica
parece aquelas cola branca, cola de quente. Você coloca a gutta-percha aqui dentro dessa pistolinha, tá? Ela atinge a temperatura, plastifica e você injeta. Tá vendo? Tem uma agulha aqui na ponta, ó. Você injeta ela dentro do canal, ela derretida. Mas o risco de extravasar para o ápice é muito grande. Também a gente não usa. Tá? E essa técnica aqui que a gente usa, mas nós vamos falar isso depois na prática. Um dia eu faço a demonstração para vocês. É uma técnica bastante interessante, eu uso muito. Inclusive, eu fiz até uma adaptação dessa técnica para ser usada com cones único, tá? Não tem importância. Que usa esse instrumento chamado Max Padden. Max Padden é quem inventou. Na verdade, ele é um gutta condenser. É um condensador de gutta-percha, tá? Ele é usado para utilizar a técnica termoplastificada. Eu vou demonstrar para vocês, eu acho interessante, porque eu uso muito no meu consultório, eu me adaptei bem com ela, e vou passar para vocês como que se utiliza. Tá? Não vou usar aqui na faculdade, e ela, além de fazer um acabamento ótimo, excelente na minha obturação, ela ajuda na prevenção de falhas, ela conserta falhas na obturação. Tá? Nós vamos falar isso depois num dia de prática. Então, como que é essa técnica? Consiste em levar um canal preparado com o cone previamente ajustado ao canal, cimento introduzido logo após o termocompactador. Vou passar rápido, não vou entrar em detalhes, depois eu falo o dia para vocês na prática como que é feito isso. Lembra daquela imagem que eu mostrei para vocês que tinha lá um cone principal e vários cones acessórios? Exatamente. Isso aqui é aquele mesmo canal utilizando a técnica termoplastificada. O que ela faz? Ela aquece quando ela gira dentro do canal, ela derrete todos aqueles cones e transforma todos eles num cone só. É como se eu tivesse moldado, feito uma peça e colocado a peça lá dentro. Ou seja, uma gutta-percha só e o cimento fica só na região de contorno. Não fica cimento entre os cones. Então, é muito bacana essa técnica, tem um excelente resultado. Tá? Eu vou passar isso aqui rápido, porque não faz parte do material de vocês. Essa aula é uma aula da pós-graduação. Estou utilizando ela para ficar mais atualizada. Tá? Isso aqui é só para mostrar para vocês como que essa técnica ela é utilizada para instrumentação rotatória. Quando a gente faz o canal com instrumento, com motor, ao invés de colocar aquele monte de cone, a gente coloca um cone só. A lima que eu utilizo no motor, ela tem a mesma conicidade do cone de gutta-percha. Então, quando eu acabo de usar a lima, eu pego o último cone e coloco lá. É mais ou menos assim. Vou fazer um buraco na parede com a broca número 8, para colocar um quadro. Tirei a furadeira, pego a bucha número 8, ela vai encaixar justa e certa no canal. Tá? E aí eu consigo fazer essa obturação perfeita aí, tá? Gente, eu sei e entendo vocês que é uma técnica, que é uma aula bastante complicada, já que você não está vendo como que isso é feito passo a passo, tá? Mas na prática, isso não é tão complicado assim não, tá? Eu queria aqui passar um resumo geral de tudo, como que essa técnica é realizada, tá bom? Então, veja bem, o que eu queria passar? Vou cancelar aqui a apresentação. Vamos voltar aqui para a gente conversar aqui agora. E vou passar um resumo geral de tudo. Ah, já parou, né? A apresentação, já fechei, né? Vou deixar gravando aí, então, esse restinho. Então, vamos lá. Então, presta atenção aqui. Então, veja bem, primeira coisa que eu vou fazer é o meu batente apical. Lembra? O que é o batente apical? É um ombro que tem a função e a finalidade de evitar o extravasamento de material obturador. Como que é feito? Eu pego um instrumento superior, maior do que o instrumento que foi feito a última instrumentação, por exemplo, 40, eu pego um superior, pode ser um 45, 50. Como que eu vou escolher?
eu vou escolher esse instrumento, aquele que na hora que eu colocar dentro do canal, ele vai parar 1 milímetro antes do meu CDC. Ele só vai parar ali. E ali eu vou começar a fazer a instrumentação. Giro 1/4 e puxo. Giro 1/4 e puxo. Até ele chegar no meu CDC. Ou seja, se a minha odontometria é 24, eu coloquei ele parou em 23, eu vou girar até ele chegar no 24. Só que como eu não estou instrumentando, ele vai ficar quase que paralelo às paredes. Esse paralelismo daquele último milímetro é que vai transformar o meu cone numa região retentiva, tá? É como se eu tivesse fazendo um preparo de classe 1 de amálgama. Por exemplo, se eu pegar um amálgama classe 1 de black lá e fizer as paredes assim, cônica, e restaurar, o primeiro chiclete que meu paciente for morder, o amálgama vai sair, porque ele é expulsivo. Agora, se eu fizer minhas paredes bem reta, a própria pressão que é feita ali nas paredes vai impedir que esse cone se desloque. Então, qual a finalidade do batente? Impedir o deslocamento do cone e também impedir o extravasamento do material obturador. Não deixa que o cone nem o cimento extravase além do CDC. Certo? Então, eu vou pegar o meu cone, que eu fiz o batente, no caso meu aqui, os 45 ou 50, né? Coloco ele lá. Na hora que ele chegar no comprimento de trabalho, eu vou lá e faço a minha radiografia de prova do cone, tá? É a minha terceira radiografia, prova do cone. Aí eu olhei a radiografia, tá ótimo, tá beleza? Beleza, então tá. Então agora eu vou pegar, seco o meu canal, boto o cone de papel, seco bem as paredes, jogo, manipulo o cimento, seja o Endofil ou o Sealy, manipulo o cimento, lambuzo as paredes com cimento. Eu gosto de colocar com a Elenturo, mas pode colocar com o próprio cone, com a sonda, com o que você quiser, com a lima, tá? Preenche o canal, pega o cone principal, aquele que você já fez a prova do cone, coloca ele dentro do canal, você vai descendo com ele rodando assim, para que ele lambuze bem as paredes. Pega o espaçador, enfia o espaçador do lado, força bastante para que esse espaçador chegue até pelo menos 1 milímetro aquém da odontometria. Vamos supor 24, eu tenho que descer com ele pelo menos 23. Pego o meu cone acessório, o primeiro acessório, ele tem que descer pelo menos 23. Tiro o espaçador e coloco o acessório. Aí coloco o espaçador de novo. Tiro o espaçador, coloco outro acessório. Quantos acessórios forem necessários até eu preencher até o terço cervical. Chegou no terço cervical, paro a obturação. Pego o meu calcador de Paiva, levo ele na lamparina, aqueço ele até ficar rubro, vermelho, esquento bem, né? Coloco dentro do canal e faço um movimento único. Coloco e faço, giro assim rápido e corto. Depois que eu fiz isso, enquanto ele está mole ainda, aquecido, eu pego outro calcador frio, não pode ser esse que está quente, ou então eu passo o álcool nele, tá? Limpo e passo o álcool, e faço a condensação vertical. Quando eu faço a condensação vertical, eu tenho que apertar e segurar um pouquinho. Não é apertar e soltar, não, porque como ele está mole, se eu apertar e soltar, ele volta de novo. Tem que apertar e segurar. Igual eu vou fazer alongamento, ó. Faça assim, ó, segura. E 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, e 8, e 9, e 10. De novo, outro. Certo? Esse alongamento é a mesma coisa. Eu pego o calcador vertical, pressiono, aperto bem, seguro um pouquinho, solto. Entendeu? Esse que é a condensação vertical. Terminou? Passa a bolinha de álcool, limpa bem a câmara pulpar, limpa qualquer, não deixa cimento, não deixa resíduo de cimento nem de gutta-percha. E aí eu vou começar o meu processo de selamento. Não deve colocar algodão no caso do paciente. Para o laboratório, nós vamos querer que você coloque o algodão. Para quê? Para que eu consiga ver o limite de corte que vocês fizeram. Senão ele vai emendar a gutta-percha, não vou saber. Vai ficar com 0. Nessa parte, que a nota é dividida em vários pontos. Tá? Na hora que eu fiz... Ah, outra coisa, esqueci. Na hora que eu fiz o meu preenchimento, antes de eu cortar, eu faço uma nova radiografia. Essa nova radiografia chama radiografia de preenchimento. A 4ª radiografia. Para que serve ela? Para saber se o canal está bem preenchido, para saber se não tem nenhum espaço acinzentado ou branco.
Se tiver algum espaço acinzentado ou branco, significa que está tendo falha na minha obturação, correto? Então eu pego a minha obturação, o meu calcador e faço a minha condensação, se tiver falha. Limpo e agora eu vou fazer, coloco o cimento obturador, as 3 camadas, né? Gutapecha, cotosol, já ia esquecendo de novo, e o IRM, ou ionômero de vidro. E aí eu tiro o isolamento, tiro tudo agora e vou lá e faço a minha radiografia final. Então veja bem, são 5 radiografias. A primeira diagnóstico e a última não vai aparecer o grampo. Todas as outras têm que aparecer o grampo. Odontometria, prova do cone e prova do preenchimento. Correto? Não esquecer, na hora que você acabou de fazer todo esse procedimento, você colocar um carbono e pedir o paciente para morder, para ver se não está alto. Porque se ficar alto, o paciente vai sentir dor pós-operatório. Foi rápido, não foi? Obrigado pela presença Alguma de dúvida, todos gente? e no próximo tem Eu vou só parar a muito gravação mais. aqui. Mais.